Eu sempre quis ser aquela pessoa que tem a vida totalmente organizada, que sabe o que precisa de fazer exatamente todo dia, que nunca perde uma tarefa, mas eu tenho um único problema. Eu odeio complexidade. Tipo assim, eu já gastei dinheiro com aplicativos de produtividade, já gastei dinheiro com aqueles planners que a gente compra na virada do ano e nunca mais usa, inclusive tem um aqui no meu guarda-roupa. Já tentei me organizar com papel, com Pomodoro, com planilha no Excel, traqueando cada minuto dos hábitos da minha vida, usando um aplicativo que mede o seu tempo, mas no fim eu não consegui ser constante em nenhum deles. Mas isso vai mudar a partir de hoje, porque depois de anos tentando e falhando miseravelmente algumas das vezes em buscar esse método perfeito de organização, eu finalmente descobri algo que funciona perfeitamente, pelo menos pra mim. E a coisa ficou tão simples, mas tão simples que eu fiquei meio puto comigo, porque, cara, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Tava tentando complicar ao máximo a minha vida. Então vem aqui agora que eu vou te mostrar como que eu organizo os meus hábitos dentro de um sistema que eu considero simples no Notion. Mas antes de te mostrar aqui como que funciona realmente, como que eu me organizo dentro do Notion, eu preciso te fazer um breve disclaimer. Não é o sistema ou a ferramenta ou o aplicativo que vai fazer você organizar a sua vida. Eu tentei por muito tempo complicar toda essa organização, gastando horas e mais horas organizando apps, softwares, planilhas, ao invés de simplesmente fazer o simples, bem feito, que funciona. Então já fica aí o recado, beleza? Vou mostrar aqui então para você brevemente como que eu trabalho, como que funciona essa parte aqui dos meus hábitos, olhando para essa única página aqui do Notion. Quando a gente chega aqui, a primeira coisa que a gente vê é esse bloquinho aqui de essa semana eu quero, que normalmente quando chega um final de semana, o domingo à noite, é a hora que eu pego, paro um pouquinho e penso, olha, o que eu quero fazer essa semana na minha vida pessoal mesmo, e a vida pessoal vai se conflitar, né, com o trabalho. Então, por exemplo, ó, temos que definir as datas de cada cidade da lua de mel, uma coisa que defini com minha noiva nesse domingo. Gravar e postar os vídeos no YouTube é uma coisa que eu tô fazendo agora, eu tô gravando, mas eu tenho que postar. E marcar um dentista pelo plano de saúde. Coloquei 3 exemplos aqui básicos só pra te exemplificar, né, como que eu utilizo isso. Quando a gente desce um pouquinho aqui embaixo, a gente já tem esses 3 gráficos aqui. Bom, Roberto, ficou muito complicado. Calma lá, que eu vou te mostrar por que eu coloco cada um desses. Primeiro é um progresso mensal. Então aqui nesse gráfico, ele tá me mostrando exatamente quantos hábitos que eu fiz em cada dia. Então eu sei que, por exemplo, ó, nesse dia aqui, 15 de outubro, eu fiz 7 hábitos. No total tem 8, então eu fiz 7 de 8. Outro dia aqui também, por exemplo, ó, no dia 21 eu fiz 7 de 8. Mas lá no dia 7 de outubro eu fiz 1 de 8. No dia 31, por exemplo, fiz 2 de 8. Então eu consigo ver e acompanhar como que eu tô progredindo, ou então o quanto que eu já fui melhor e preciso de voltar a ser dentro dessa rotina, dentro desses hábitos. O bom desse gráfico pra mim é que ele mostra uma comparação comigo mesmo. Mostrando, por exemplo, pô, se hoje eu tô fazendo ali uma média de 3 por dia, olha, já conseguiu fazer 5, já conseguiu fazer 6, já conseguiu fazer 7. Então dá para eu ser melhor. E eu não tô comparando a minha rotina, o meu desempenho com alguém que eu vi no Instagram, com algum influenciador, com os recortes mágicos que acontecem nos stories. Mas estou comparando com o que eu já fui. E pensando nisso também, a gente tem essas duas coluninhas aqui em inglês, com os nomes chiques, de Best Streak e Current, que nada mais quer dizer do que qual que foi a minha melhor sequência, ou seja, quantos dias seguidos ao máximo eu já fiz aquilo, e o atual, ou seja, quantos dias seguidos eu já estou fazendo aquilo. Por exemplo, conteúdo, o máximo de dias seguidos que eu passei publicando conteúdo foi 5, sendo que atualmente eu não tenho nenhum current, ou seja, eu não tenho nenhuma sequência atual. Mas quando eu entro aqui na parte de academia, eu vejo que minha melhor sequência é de 8 dias seguidos na academia. E sim, essa minha sequência também é a sequência atual, que tá aqui, ó. Eu atingi o mesmo recorde, digamos assim, né, de ir 8 dias seguidos na academia. Enquanto outros, por exemplo, como leitura, o meu melhor é de 20. Hoje eu já não tenho uma sequência formada. A meditação é de 7, não tem nenhuma sequência aqui ainda. O diário também 6, não tem nenhuma sequência. Isso aqui também me ajuda a comparar com quem eu fui ontem. Esse conceito eu tirei do livro do Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida, onde lá na regra 6 ele vai estar tratando, vai estar passando justamente sobre isso. E basicamente, junto com o gráfico, me ajuda a entender que, olha, você já conseguiu postar 5 conteúdos seguidos, já conseguiu ler por 20 dias seguidos. Cara, dá pra você ser um pouco mais constante. E descendo aqui a gente tem justamente o traqueamento desses hábitos. Então, quando eu entro aqui na parte de leitura, nos últimos 7 dias, aqui a gente tem exatamente 7 caixinhas, eu vi que eu li aqui 3 vezes, sendo que eu já consegui ler 20 dias seguidos. Então é uma coisa que essa semana, pra mim, tem que ser urgente, tem que melhorar. O diário, por exemplo, nos últimos 7 dias foi só uma vez.
assim como acordar às 5 horas da manhã. Então, assim, são coisas, assim como oração da manhã. Então, são coisas que, por exemplo, a liturgia diária e a academia estão super em dia. Porém, a leitura e conteúdo tá assim mais ou menos. Um dia vai, o outro não, assim como a meditação. Agora, acordar cedo, 5 horas, o diário e a oração da manhã, são coisas que eu tenho que me atentar, que eu tenho que fazer, se possível, ainda hoje. Quer dizer, hoje não vai dar pra acordar 5 horas da manhã, porque já passou, então eu tenho que melhorar isso aqui amanhã, assim como a oração da manhã. Depois que passa da manhã, não é mais oração da manhã, é oração do dia. Mas isso aqui serve de referência pra que eu possa entender que, às vezes, mesmo se eu não tô conseguindo ter esse sequência, né, todos os dias, porque tem hábitos, por exemplo, como academia. Você não tem que ir todos os dias. Eu tô fazendo um desafio ali de 30 dias, por isso que eu tô marcando, tô tendo uma sequência maior. Mas chega o final de semana, sábado, domingo, você vai descansar. Ele me dá uma sequência de quantas vezes nos últimos 7 dias eu consegui fazer aquilo. E aqui do lado eu tenho a parte onde eu venho e marco quais os hábitos que eu já fiz hoje. Então se eu vier aqui e marcar a leitura, aqui já tem 2 dias seguidos. Ou então, se eu vier aqui e marcar acordar cedo, vai justamente pontuar aqui pra mim. É dessa maneira que eu me organizo, essa maneira que fez sentido pra mim. E note que eu não tenho 1 milhão de hábitos aqui. São tarefas, às vezes até que são mais simples, mas que pra mim são pilares da minha rotina. Então entra tanto na parte profissional, como o trabalho, quanto a parte intelectual, de leitura, de saúde, como academia e acordar às 5 horas, quanto também a espiritual, como a oração e a meditação. Então isso tudo tá baseado na minha rotina, no que eu considero como essencial, no que é a âncora pra mim. E mesmo quando eu não consigo ter uma sequência muito grande ou fazer tudo aquilo, como por exemplo aqui tem 0 e 0 no dia 3 e 4, são dias em que eu tava de viagem. Mas depois, essa página me lembra, esse sistema, né, me lembra de que, olha, é pra essa rotina que você tem que focar. É isso que é o essencial. É acordar bem, acordar cedo, fazer ali o conteúdo, ter a minha leitura, fazer a oração da manhã, fazer os meus hábitos e continuar a persistir com eles, mas não necessariamente levar em conta que ter consistência é ser perfeito. Acho que mesmo quando eu fracassar, digamos assim, ou não conseguir cumprir todos, eu tenho uma âncora a qual eu posso lá me sustentar, sendo bem filosófico, e voltar pra ela pra, beleza, agora sim, vamos buscar, vamos correr atrás de novo. Como, por exemplo, vai ser o caso dessa semana, onde eu tô fazendo cerca de 3 ali por dia. Eu preciso de melhorar, eu preciso fazer mais do que isso. Então, quais que eu vou dar prioridade e o que eu vou ter que melhorar durante essa semana para estar conseguindo. E eu vou deixar aqui no link do vídeo um template para que você possa estar utilizando. Então é só você clicar ali e baixar, eu não vou estar cobrando nada por isso. Onde você pode justamente estar fazendo esse checklist, estar acompanhando seus hábitos. Isso aqui funciona bastante para mim e é importante ressaltar. Talvez não funcione tanto para você. Eu já utilizo o Notion, para o meu trabalho, já organizo minhas tarefas, as minhas empresas ali dentro do Notion. Então funciona bastante pra mim, mas talvez pra você funcione outra coisa. Ou então vai servir pra te inspirar a ajustar alguma coisa dentro do seu acompanhamento. Como que eu posso utilizar justamente esse template? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem 2 bases de dados, ou seja, tem como se fosse 2 planilhas. A primeira é essa aqui, visualização, onde o próprio nome diz, você só visualiza, ou seja, se eu tentar vir cá e clicar nesse ler aqui, ele não vai marcar. E eu tenho justamente a de checklist, que é aonde efetivamente eu vou estar marcando. Essa de checklist, você pode ver elas de diferentes maneiras. Por exemplo, a daily é uma abinha onde você só vê os hábitos de hoje. A de ontem é onde você vê os de ontem. E aqui tem mais um, que é o calendário, onde a gente consegue ver o cumulativo disso tudo. Por que mais de um, Roberto? Porque às vezes você vai esquecer de estar marcando no mesmo dia, ou, por exemplo, vai esquecer de marcar 2 ou 3 dias e depois vai voltar a utilizar. Então, isso aqui serve justamente para que você consiga manter esse controle e não desistir. Então, por exemplo, digamos que eu esqueci de marcar hoje, na abinha de ontem, eu venho aqui e marco só o de ontem. Então, posso falar que, por exemplo, ontem eu corri, eu fui no jiu-jitsu, eu lanchei e fiz natação. Então, ele marcou aqui só o de ontem. Observa só o penúltimo. Aí, hoje, por exemplo, digamos que eu já corri também, já fiz natação, fui lanchar e também já li um livro. A partir disso, você já viu que atualiza aqui os hábitos, mas que aqui também já foi atualizando. O meu checklist de quantos hábitos eu fiz no dia, qual que tá sendo a minha melhor sequência e também quanto que eu tô em cada sequência atual. A partir do momento que você vai atualizando ali embaixo, aqui também é atualizado. Beleza, mas eu quero adicionar o meu hábito, como que eu faço? É bem simples. Primeiro você vai vir aqui nessa parte de visualização. E aqui você vai clicar em criar uma nova página. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, e criar um hábito que vai chamar, por exemplo, beber água. Beber água. E aqui eu vou colocar um íconezinho só de água, só pra a gente ficar um pouco mais formatado. Beleza.
E agora nessa outra parte aqui, no checklist, na outra base de dados, você vai clicar na setinha azul para que a gente possa criar justamente uma tarefa ou um hábito que vai se repetir todos os dias e que eu possa marcar. Então eu clico aqui, vou clicar em criar um novo modelo e vou colocar o nome como beber água. Se você quiser, pode até colocar aqui o íconezinho. A data eu vou colocar como hoje, ou seja, o dia que for criado é a data que vai ficar. Fórmula você não precisa de mexer. E aqui no Habit Tracker, que é a última propriedade, a gente vai selecionar aquela página que a gente acabou de criar, que também chama beber água. Então quando eu clicar aqui, ele vai aparecer os meus hábitos. Jiu-jitsu, correr, ler, jantar, café da manhã, natação. E tá lá, beber água, que é o que eu acabei de criar. Boa! Aí eu vou vir aqui em cima. Você está editando um modelo em template, checklist, hábitos, repetir a cada, vou vir aqui e seleciono, repetir a cada dia. Ou seja, todos os dias ele vai estar criando esse novo hábito aqui, checkzinho, para eu marcar. Vou clicar em salvar, pronto. A partir de amanhã, ele já vai estar criando aqui o beber água todo dia. Vamos testar se deu certo? O que você vai fazer? Vou vir aqui e trocar a visualização para dele. Clicar aqui na setinha azul de novo e clicar em beber água. Se eu clicar em beber água e colocar o checkzinho, tem que aparecer aqui pra mim o checkzinho na outra página. Criei, marcar o checkzinho, apareceu aqui, beber água. Aí nos próximos dias, a partir do momento que eu tiver mais dias contando, ele vai adicionando aqui até ficar certinho. E já entrou aqui em cima também na contagem, na parte ali de quantos dias seguidos que eu já tô fazendo aquilo. Bem simples, bem prático. Cria aqui primeiro, depois você cria nesse outro aqui. Se você quiser excluir esses outros hábitos que estão aqui, você pode vir aqui, clicar em excluir. Se você quiser excluir todo o histórico, é só você vir aqui na parte de calendário, seleciona tudo e deleta, que aí não vai ter nada. E aí também você pode vir cá desse lado e excluir esses daqui. E começar a criar o seu do zero. E é isso, se você quiser acessar esse template, vou deixar ele aqui na descrição, mas, ressaltando mais uma vez, isso funciona pra mim. Uma das principais dificuldades que eu tinha quando eu queria justamente estar criando essa constância de hábitos era justamente tentar me adequar a sistemas ou ferramentas, apps de produtividade, planners que não cabiam na minha rotina. Então isso que funciona para mim pode não funcionar para você. O importante aqui não é se apegar à ferramenta, mas é que você esteja justamente com uma ferramenta que se adeque à sua rotina. Então, se vai ser esse template do Notion, pô, ótimo, muito bom, espero que eu tenha te ajudado ou pelo menos te inspirado a fazer algo. Se vai ser você escrevendo num papel todo dia, escrevendo, anotando num quadro que você tem em casa, não interessa. Desde que a gente consiga manter essa constância, desde que a gente consiga ser cada dia um pouco melhor, tá valendo. E um outro ponto é que a gente não faz isso para buscar a perfeição, para ficar se martirizando quando você não tiver feito um hábito ou não tiver marcado num check e nunca mais utilizar essa ferramenta. E sim para que você consiga ter clareza. Eu enxergo a rotina muito como uma âncora. Uma âncora que quando a gente tá num caos, ela vai justamente trazer ordem e clareza do que é prioridade para você e para sua vida. Espero que eu tenha te ajudado e me conta aqui depois nos comentários se você já utiliza o Notion, se utilizava outro sistema. Acho que vai ser interessante a gente debater e eu sempre gosto de conhecer novas ferramentas também. Se você gostou desse conteúdo, pode ser que o YouTube te recomende um vídeo que você vai gostar também. Então, considere um pouco estar assistindo. Valeu!